Olá! No vídeo de hoje, vamos aprofundar nossa compreensão da história que envolve as mais de 1000 esposas e concubinas do rei Salomão. Antes de mergulharmos nessa narrativa intrigante, gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem em nosso canal e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo. No primeiro livro dos reis, encontramos uma história cativante relacionada a Adonias, meio-irmão de Salomão. Adonias, após uma aparente tentativa de recuperar o trono que lhe fora negado, buscou a ajuda de Salomão. Um elemento fundamental dessa história gira em torno de uma virgem que foi trazida ao idoso rei Davi na esperança de revigorá-lo. Adonias solicitou a Batseba que intercedesse junto ao seu filho, o rei, para permitir seu casamento com essa jovem. A resposta de Salomão a esse pedido foi, de maneira irônica, sugerir que Batseba deveria pedir o reino inteiro para Adonias. Salomão imediatamente ordenou a execução de Adonias. O contexto nos leva a crer que Salomão suspeitava de um plano que poderia ameaçar seu trono, gerando incertezas sobre as reais motivações por trás de sua reação. A herança do harém real, transmitida de pai para filho real, envolvia certos direitos de sucessão, e o controle desse harém pode ter sido a causa subjacente da reação extrema de Salomão. Entretanto, essa explicação deixa questões sem resposta e nos faz ponderar se Adonias teria solicitado e se Batseba teria considerado um favor que poderia, de fato, ameaçar o próprio reinado de Salomão. Isso nos leva a questionar o que realmente estava em jogo nesse pedido aparentemente simples. A história, conforme registrada no livro dos reis, sugere uma complexidade diplomática. Além disso, diversos detalhes indicam que, em alguma lenda anterior, o conflito entre meio-irmão poderia ter tido uma natureza mais romântica. Um personagem crucial nessa trama é Abissag, a Sunamita, cuja beleza é destacada. Embora a tradução de Abissag seja incerta, sua importância é inegável na tradição antiga. Abissag parece ter causado conflitos entre os meio-irmãos Adonias e Gedias, cujos nomes parecem estar relacionados em algum momento. Independentemente disso, a figura da bela Sunamita, tal como retratada na Canção de Salomão, se encaixa bem no contexto delineado no famoso Salmo 45, geralmente associado ao casamento de Salomão com uma noiva de um país distante. Alguns trechos desse poema se aplicam a Sunamita, cuja origem humilde é mencionada. Não há indícios de Salomão se envolvendo em histórias amorosas até o período de Eclesiástico, por volta de 180 a.C. Portanto, é interessante observar que Salomão não era visto como um mulherengo nesse período, e os historiadores da época se orgulhavam de seu harém. Nessa época, as concepções modernas de casamento e relacionamentos não se aplicavam. O casamento era mais uma questão de sobrevivência do que de afeto pessoal, e o tamanho do harém era um indicador de benevolência. Dificilmente havia lugar mais desejável para uma mulher do que o harém de Salomão naquele contexto. Entretanto, seu erro não estava no tamanho do harém, mas sim na infidelidade religiosa de suas esposas estrangeiras. O problema principal residia na adoção dos deuses estrangeiros por Salomão, devido a seus casamentos. Nenhuma israelita fazia parte de suas esposas, e é difícil imaginar um homem como ele casando-se com uma seguidora de deuses estrangeiros. Isso, no entanto, não explica o grande número e a diversidade de origens das esposas de Salomão. A teoria de muitos estudiosos é que, em vez de alianças políticas, Salomão preferiu casar-se com mulheres de diferentes nações como uma estratégia de expansão militar. Isso fica evidente em pelo menos um caso, em que a mãe de seu único filho, Roboão, era Naamá, uma amonita, sugerindo que algum conflito pode ter sido resolvido por meio desse casamento. Quando o livro de 1 Reis menciona que Salomão fez alianças com nações estrangeiras por meio de casamentos, vemos que isso contribuiu para a influência e expansão de seu reino. Salomão até escolheu a filha de um faraó como sua primeira rainha, o que é intrigante, considerando a narrativa da história do Êxodo. No entanto, as críticas à filha do faraó no Talmude
indicam hostilidade em relação a ela, especialmente por ter apresentado a Salomão instrumentos musicais e cânticos aos ídolos. Além disso, existem lendas envolvendo Salomão e o diabo, relacionadas a um anel mágico, que sugerem uma possível conexão entre os santuários idólatras e as esposas estrangeiras. No entanto, é importante destacar que essas interpretações e críticas surgiram em um período posterior, o que nos leva a questionar sua exatidão. Em resumo, Salomão teve muitas esposas, mas seu erro não estava no tamanho do harém. O problema residia na infidelidade religiosa de suas esposas estrangeiras, que o levou a adotar os deuses delas. O casamento com mulheres de nações estrangeiras desempenhou um papel nas alianças políticas e na expansão de seu reino. Portanto, o tamanho e a diversidade de seu harém eram mais complexos do que uma simples questão de poligamia. Obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe grandemente.